Mas bate, tu por aqui? Então te inscreve, vivente, deixa o like e compartilha para todos os guris e gurias, porque eu sou do Sul. A Revolução Federalista ocorreu entre os anos de 1893 e 1895, logo após a proclamação da República. A Revolução Federalista atingiu as regiões entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A Revolução Federalista Gaspar Silveira Martins eram popularmente chamados de Maragatos, e Júlio de Castilho, popularmente conhecido como Pica-Paus. Revolução Libertadora, partido político em identificação de líderes, Pica-Pau, Chimango, republicano. Maragato, federalista e libertador. Chimangos versus Maragatos. A Revolução de 1923 completa 90 anos, porém é pouco lembrada, porque foi a menos heróica, menos sangrenta e mais curta, e não teve a participação popular. O ano de 1923 começou com mais um entrevero de chimangos de lenço branco contra os maragatos de lenço vermelho. Eles se engafinharam para saber quem mandaria no Estado. Na verdade, não era uma disputa pelo poder político, e sim razões econômicas e sociais, que determinaram a Revolução de 23, uma refrega armada entre Assis Brasil e Borges de Medeiros. O historiador Moacir Flores aponta a situação em que viviam rio-grandenses à época. O Brasil ainda estava com estruturas arcaicas, que já não correspondiam aos movimentos sociais que estavam acontecendo, principalmente o dos operários, comandados pelos anarquistas. Havia também uma migração do campo para a cidade, porque a produção agrícola passava por um processo de mecanização. A plantação de arroz, que era a principal economia agrícola, estava usando máquinas. Isso dispensou a mão de obra, porque antes o arroz era cortado à foice. Não havia casas nem escolas para tanta gente que passava a ocupar espaços nos arrebaldos da cidade. A área da educação não era nada animadora. 64% da população gaúcha era analfabeta. Os governos de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros perseguiram a utopia positivista de uma sociedade industrial, nas palavras do professor Moacir, e abandonaram os investimentos do campo. Priorizaram a industrialização, mas não o formataram. Indústrias de base começaram com fábricas de tecidos e de alimentos. As máquinas e equipamentos vinham importadas, principalmente da Alemanha. Voltando um instante no tempo, a Primeira Grande Guerra, 1914-1918, provocou um colapso, porque não foi mais possível manter aquela política econômica de importação de maquinários que viviam da Europa. Na parte agrícola, a grande compradora do arroz produzido no Rio Grande era a Argentina. Também se vendia para outros estados, mas sempre era de produção primária, charque, banha e feijão, sem nenhum valor agregado. Desse modo, o governo do Rio Grande do Sul ficou descapitalizado e seus bancos também. Para piorar a situação, quem determinava os preços de produtos, como a carne bovina, eram os grandes frigoríficos, todos estrangeiros. Uma medida arriscada do presidente do estado, Borges de Medeiros, foi a encapação da campainha francesa, responsável pela construção dos moles do Porto do Rio Grande, que denominava as ferrovias do estado. Para isso, Borges de Medeiros retirou os fundos dos bancos e pegou um empréstimo em dólar dos Estados Unidos. Não pôde recorrer aos bancos da Europa, pois esta vivia a Grande Guerra. O controle era tal que o frigorífico Armour tinha uma linha férrea que entrava na sua propriedade e ia direto ao porto de Montevidéu, ou seja, um ganho a menos na exportação. Era uma situação econômica de bancarrota.
analisa o professor Moacir. Um tal de Antônio Chimango. O poemeto campestre, publicado em 1915 por Amaro Juvenal, chegou a circular de forma clandestina. Na verdade, o nome do autor era Ramiro Barcelos, aliado e depois um desfeto político de Borges Medeiros. Chimango, no prefácio de 25 edição publicada pelo Martins Livreiro, o jornalista Carlos Reverbel ressalta que entre as duas primeiras edições houve um hiato de 8 anos. A segunda edição saiu em 1923. A obra teve a intenção de caricaturar Borges de Medeiros. Em 1923, também lutou usando magistralmente a verve literária. Havia um descontentamento desde os grandes estanceiros até os desgarrados, que vinham do campo para a cidade. O historiador analisa que a luta de 23 não foi apenas uma questão política. A Revolução de 23 é uma muito mais complexa do que a de 93, afirma. Derrotado de maneira fraudulenta, Joaquim Francisco de Assis Brasil propôs um tribunal de honra, mas não obteve sucesso. O próprio Borges de Medeiros nomeou uma comissão para apurar a fraude eleitoral, que contava apenas com correligionários, entre os quais aparece o nome de Getúlio Vargas, quanto as das oposições simplesmente não foram incluídos. O objetivo do levantamento era depor Borges de Medeiros via uma intervenção federal do presidente Arthur Bernardes, 1922 e 1926. Porém, as Forças Armadas da União não dispunham de contingente suficiente para interferir. Por sua vez, os maragatos também não tinham armamento pesados à disposição. Governistas contavam com a brigada militar e tinham melhor armamento, inclusive as tentativas metralhadoras. Existe um telegrama que determinava que estas armas só dispensem por cima das tropas inimigas. Não era para atingir diretamente os revoltosos. Todos sabiam dos horrores que aconteceram na Europa durante a Grande Guerra, quando as tropas eram massacradas pelas metralhadoras, relembra o professor Moacir. O governo federal, embora oficialmente tenha tomado uma posição de neutralidade por baixo do poncho, repassava armamentos e munições legalistas. Borges de Medeiros comandava a resistência deste Porto Alegre, através de telefonemas e telegramas. Muitos destes documentos estavam conta de libertar algum prisioneiro, Maragato mais conhecido. Enfim, de acordo com Moacir Flores, a Revolução de 23 não repetiu aquele barbarismo que houve em 1893. Havia um pacto de respeito. As famílias eram poupadas quando os maragatos tomavam uma cidade. Faziam 3 coisas. Na prefeitura empossavam um novo intendente. Queimavam todos os documentos. Por isso que há prefeituras que não têm nenhum registro anterior a 1923 e tiravam o retrato de Borges de Medeiros da parede. Assim, os 2 grandes grupos político-federalistas e republicanos, assisistas e borgistas, os sempre chimangos e maragatos, teoricamente poderiam se revezar no poder. Na eleição seguinte, venceu um candidato da situação que daria muito o que falar, Getúlio Vargas. Esse pessoal da época era muito interessante, porque eram homens de grandes virtudes, de discursos morais, mas na questão eleitoral eles não tinham nenhum problema em fraudar, em fazer morto votar, e também eram violentos. Professor Moacir classificava estes tempos como uma pré-história política do Rio Grande do Sul, porém muito recente. Afinal, faz apenas 90 anos em que matavam com aquela facilidade. Resolviam suas diferenças na ponta de uma adaga e nas patas de um cavalo. E nesta briga entre chimangos e maragatos, os operários ficaram de fora. Como as direções dos sindicatos eram a maioria de cunho anarquista, os líderes proibiram os filiados de tomarem parte.
A população ficou alheia de tudo, completa. Seguinte exposição. A Revolução de 23 foi última guerra gaúcha, fechando a trindade que se iniciara em 1835 e continuaria em 1893. Como os farrapos de 35, os maragatos de 23 conseguiram com a paz o que não conseguiram com a guerra: cláusulas altamente favoráveis na redação final do Tratado de Paz.